Não, foram excelentes as suas contribuições, sim, e aqui já fica um segundo alerta aqui. Na questão aí, nós dirigimos isso ao nosso membro da comissão, não é? Que essa previsão de amicus curiae não seja só nas ações civis públicas, mas também naquelas ações individuais em que a tese jurídica veiculada na ação, ela tenha caráter coletivo ou difuso, não é? Então, muito boa a sua colocação. E eu gostaria, então, agora, já o senhor falou sobre PROCONs, quem sabe nós já caminhamos um pouco na direção desse segundo tema. E eu vou passar a palavra para o doutor Leonardo. Quem sabe nós começamos puxando esse assunto, que seria, e aí o projeto também, o senhor poderia nos falar um pouco, sobre como que podemos fortalecer o PROCON, não é? Porque fortalecendo PROCONs, nós desjudicializamos muitas questões. Nos parece que sem esse avanço na tutela coletiva administrativa, também nós não podemos chegar a um lugar seguro. Então, vamos falar um pouco sobre isso e do projeto, o que o projeto traz. Bom, em relação especificamente ao PROCON, e para ser bem objetivo, presidenta, não sei como você prefere, mas enfim, eu gostaria de fazer referência a esse projeto de lei que fortalece os PROCONs, e ele tem um aspecto processual interessante. Foi um projeto de lei encaminhado no dia 15 de março desse ano ao Congresso, pelo Executivo, e ele tem dois aspectos. Ele estabelece novas sanções no rol do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. O PROCON, além de aplicar sanções administrativas, ele pode determinar obrigações de fazer e não fazer, medidas corretivas, ou seja, ele acaba quase exercendo um papel do judiciário, na medida em que ele pode estipular, faça ou deixe de fazer isso, corrija esta conduta. Esse é um primeiro aspecto que eu acho interessante, porque muitas questões saem do Poder Judiciário e acabam sendo efetivamente resolvidas pelo PROCON, já são, mas isso acho que dá uma nova força. E outro aspecto fundamental, que o doutor Hector, com a experiência dele, pode confirmar, é a questão que a audiência realizada no PROCON, aquela audiência de tentativa de conciliação, se já houve essa audiência e o consumidor ajuiza posteriormente a ação no juizado, o juizado já designa a audiência de instrução em julgamento. Então, essa primeira etapa sairia. Eu acho isso fundamental, porque me parece que é a realidade de alguns estados, essa audiência de conciliação, que está previsto na Lei 9.099/95, ela demora 1 ano, Hector. Lá em Brasília, felizmente, a realidade é outra, são 2, 3 meses, enfim. Mas, de qualquer modo, é muito interessante, porque na inicial o consumidor já vai provar, já fiz a audiência de conciliação no PROCON, que restou frustrada, senão ele não estaria ali ajuizando a ação, e o juiz já designa a audiência de instrução e julgamento. Claro que nessa primeira etapa da audiência de instrução e julgamento é uma nova tentativa de conciliação. Então, eu acho uma medida fundamental, porque o que acontece, e aí eu não vou me estender muito não, Suzana, porque eu sei que o tempo é limitado, mas a gente precisa, pé no chão, o judiciário não funciona. Não é culpa do doutor Hector, não é culpa do doutor Voltaire, é culpa de uma cultura de processo que a gente tem, é culpa do processo civil, mas mais do que o processo civil que está no Código, é uma questão cultural. A gente tem uma cultura de processo e a lei tem que acabar com essa cultura, a lei não pode reforçar essa cultura. Eu me lembro muito bem, e é um dado básico, numa palestra, num evento desse do Brasilcom, que um palestrante, que é o Arthur Badin, que era o presidente do CAD, ele fez um levantamento básico, ele pegou os recursos especiais de um período tal, vamos supor, de 3 anos, pelas emendas, qual a conclusão dele? Quase 70% dos recursos especiais julgavam questões de processo. Você estava ali para discutir se a citação era válida, enfim, questões processuais. A gente tem uma cultura processual muito forte. No meu modo de ver, os livros de direito processual ocupam demais as estantes das livrarias.
Precisa se acabar com essa cultura. E como é que se acaba com a cultura? A partir da norma. No caso, toda a evolução do processo civil, individual e coletivo, tem que considerar que o processo é um instrumento de realização do direito material e ponto. Então é fundamental que isso ocorra. Em termos de ação coletiva, Suzana, se você me permite, eu vou falar rapidamente que tem 4 pontos aqui que mudaria totalmente a realidade. Primeiro, que está no projeto de lei 282, processo coletivo tem prioridade aos individuais. O que aconteceu no início das ações coletivas, Renato? Nós ajuizávamos as ações e foi natural. O juiz lá da vara civil, ele tinha 3.000 processos, 2.000 de despejo, 590 e tanto de execução, coisas que ele já estava acostumado. Aí entra aqueles chatos da Promotoria de Defesa do Consumidor com uma ação envolvendo 5 milhões de reais, questionando a cláusula do plano de saúde da Golden Cross, que ia afetar 2 milhões e 600 mil, esse dado é real. Aí o juiz, não, eu estou aqui, minhas estatísticas estão correndo, deixa esse processo coletivo fica de lado, é natural, claro, e aí tudo o novo, né, o medo do novo, enfim. É fundamental que essa regra esteja na lei e que se dê prioridade. A ação coletiva tem que ter tramitação prioritária. Primeiro ponto, isso está no artigo 81, parágrafo 3º, e no artigo 104A do projeto de lei. Outro ponto, o cadastro nacional. O que acontece falando de PROCON e puxando o que a Heloísa trouxe? O Brasil optou por ter uma pluralidade de entes legitimados à ação civil pública. A gente poderia discutir isso, mas não vou discutir isso. Já que tem vários entes legitimados, que precisa ter uma racionalidade. Senão vai acontecer o quê? Repetição de ação. O PROCON vai entrar com a ação, mas ele não conversou com o promotor já tinha inquérito civil sobre aquilo. O promotor de Santa Catarina está discutindo uma coisa que o promotor de São Paulo também está. E que uma entidade civil também está. Então o que diz a lei? Tem que ter um cadastro nacional das ações coletivas, e é um requisito, quando você ajuiza a ação, você tem que demonstrar que consultou aquele cadastro nacional e viu que não tem nenhuma outra ação. Então outro ponto, especificamente falando do projeto de lei, essa questão do cadastro nacional está no artigo 104B e no artigo 90A. E aí por que isso não tem acontecido tão bem? Por uma outra razão, e aí a gente está no debate acadêmico, a gente tem que criticar a posição do STJ. Toda a doutrina diz que o artigo 16 da Lei 7347/85 não vale nada. Aquela coisa de limitar no território, que uma coisa é a competência, outra coisa é efeitos da decisão. Então, se o juiz, você definiu que o juiz do Rio é competente, ótimo, mas é questão de âmbito nacional, é efeito da decisão para onde? Para o Brasil inteiro. Isso é questão óbvia, todos estão falando isso há muito tempo, e está falando na questão individual. Quando o juiz de Brasília decreta o divórcio, a pessoa, quando muda de estado, ela continua divorciada. Uma empresa de âmbito nacional, uma decisão de um juiz de Porto Alegre afeta lá no Brasil inteiro, ela está sujeita a penhora. Uma coisa é competência, outra coisa é efeitos da decisão. E por que na ação coletiva, que as grandes questões são de âmbito nacional, você vai dizer que é só no DF, você não tem nem como dizer qual do DF, o consumidor que está passando pelo DF, o consumidor que mora no DF, o consumidor que teve seu nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito pela CDL do DF, você não consegue nem entender isso. Lá em Brasília a gente faz TAC, termo de ajustamento de conduta. Eu nunca vi uma empresa de âmbito nacional chegar, não, eu faço, só que seja só no DF. Não existe isso, gente. Um Banco Itaú vai tirar uma cláusula abusiva onde? No Brasil inteiro. E o que aconteceu com esse negócio? Eu quase ia falar uma palavra. O que aconteceu com esse negócio do artigo 16? Virou uma bagunça maior, porque eu não sei se o juiz de Brasília, a posição do STJ, de um modo geral, é para restringir, embora tenha alguns julgados recentes modificando isso. Eu não sei, Fábio, desculpa, eu não sei se o juiz aqui, eu sei que você está discutindo o mesmo assunto, mas eu vou entrar, vai que ele dá âmbito nacional, e o Fábio também não sabe. Vira uma bagunça, sendo que tem o Fábio, o Leonardo, 27 promotores, 100 entidades civis, 600 PROCONs, teoricamente com legitimidade para discutir aquela ação coletiva, sem saber se o juiz vai dar âmbito nacional ou territorial. Então o que isso deixa? A gente mobilizado, Suzana. Então essa é outra regrinha, um artigo que vai corrigir esse grande equívoco que acabou com a ação coletiva. Dizer
está corrigido aqui. Eu até quero ler. Não, cadê o artigo? Tá. Parágrafo 4º, e eu já termino, do artigo 81A. A competência territorial, olha que coisa didática, a competência territorial do órgão prolator ou domicílio dos interessados não restringirão a coisa julgada de âmbito nacional ou regional, ponto. Esse dispositivo aqui vai ser revolucionário para a ação coletiva. Só um pouquinho. Eu tenho mania de mandar. Não. E só para encerrar, Suzana, porque aí assim. E a outra questão, e aí é um prestígio. Eu acho, falando em PROCON e falando em judiciária agora, os órgãos administrativos têm poder de polícia. Eles vão lá, e eu acho que assim tem que ser mesmo, como vai acontecer agora em Brasília, atendendo a recomendação do Ministério Público, eles vão interditar uma faculdade. Poder de polícia, olha que poder espetacular. O doutor Voltaire, o doutor Hector, eles ficam 1 ano, 2, 3 anos fazendo instrução, julgando um processo. Eles são Estado. Para depois, o doutor Renato, a juíza, faz uma apelação, suspende o efeito. Vamos esperar mais 4, 5 anos. Gente, isso tinha que acabar. Desculpa, o efeito suspensivo tinha que ser exceção de um modo geral. O juiz é Estado, ele fez toda uma instrução, fez contraditório, seguiu ampla defesa, tudo que está na Constituição, os princípios básicos de processo civil. Eu acho um desprestígio ao judiciário o tal do efeito suspensivo como regra. Na ação civil pública é o contrário, e assim tem que ser. E mesmo assim, como é que eu vou dizer? Ele está tão habituado que o efeito vai ser suspensivo que ele não percebe, o juiz, que em ação coletiva, hoje já está assim na lei das 7347, está aqui também no artigo efeito suspensivo, no artigo 90H, que a regra é que o recurso não tem efeito suspensivo, ou seja, tem uma eficácia imediata. Então esse é outro ponto que a gente precisa refletir no meu modo de ver, Suzana, não só apenas em ações coletivas, mas em ações individuais. Por que o diretor do PROCON, não é questão de briga de vaidade, não é isso, mas por que uma autoridade administrativa pode, em termos cautelares, aplicar uma sanção administrativa, pode depois definitivamente, não tem nada de efeito suspensivo, e por que o juiz, ele julga 2, 3 anos com toda a cautela, né, do contraditório, da ampla defesa? Por que não vale nada? Desculpa, por que não vale nada a decisão do juiz? Não vale nada. Houve melhora, mas não vale nada. Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. O juiz fica 3 anos em cima de um processo, não vale nada. Vai valer daqui a... não vou falar não, enfim. Sabe o que aconteceu para mim, Fábio? Suzana, aconteceu... Chegou outro dia um processo, não é exceção também, tem processos que dão certo, mas eu fico assim impressionado, falei, vou levar isso para meus alunos. 17 anos depois me chega um processo que foi até o STJ, para declarar que o Ministério Público tinha legitimidade, e sabe qual era a próxima etapa, Rosane? Citar o réu. 17 anos depois, numa ação coletiva, eu fiz, não tem condição, acho que o réu morreu, é uma empresa, mas acho que essa empresa não existe mais. Os consumidores já resolveram o que tinha que resolver, enfim. Então precisa a gente encarar de frente essa questão do processo civil. A gente precisa acabar. As estantes, qual é o sonho? Que vocês entrem nas livrarias e vejam muito mais livros de direito material. Esse é o sonho que eu tenho. Tá? Obrigado. Parece que o autor do projeto agora... ele se sentiu instigado e correspondeu aqui, não é verdade? Que coisa boa. Então, sintetizando aqui para os alunos, porque ele falou tão rápido, são tantas ideias, mas aos alunos que estão aqui, o doutor Leonardo, ele diz que o projeto, desses projetos que trata da parte da alteração processual, ele contempla algumas medidas que são muito importantes. Com relação aos PROCONs, ele diz que o próprio projeto... o senhor falou isso, não falou? Na verdade é um específico, não é esse. Não é esse. Bom, então, sobre a questão da força executiva das decisões do projeto, eu vou passar esse tema para o doutor Hector Jazinho. Passa para a doutora? Tá, só um minutinho. E ele também diz o seguinte, que na questão do projeto,
ainda voltando ao tema dos repetitivos, parece assim, o processo civil, os processualistas estão caminhando num sentido, mas nós que somos consumeristas, que trabalhamos com o direito material, então quando nós pensamos o processo, nós pensamos com a efetividade que tem que ser dada. Então o projeto quer resgatar e dar mais força à ação coletiva do que às ações individuais, de modo que as ações coletivas tenham tramitação prioritária sobre as ações civis, sobre as ações individuais. Então, conectando com o nosso tema de recursos repetitivos, veja, entre uma ação civil pública que chegou com recurso especial ao STJ e questões individuais, tem que paralisar as questões individuais e resolver a questão na ação civil pública, e não o inverso, como está acontecendo hoje, certo? Então, fechamos nisso. E o projeto também resolve uma grande discussão que não foi colocada nessa mesa, mas que é uma confusão enorme que o STJ fez, conseguiu fazer. Ele foi e voltou várias vezes na questão do alcance da decisão das sentenças nas ações coletivas, né? Que o alcance está associado ao pedido e não à questão de território de jurisdição de juiz. Isso o projeto, então, né, cala de vez essa questão. Então, passo para a doutora aqui, porque e eu acho que aquele nosso terceiro tema, que seria sobre dano moral coletivo, nós vamos ter que deixar para o futuro. Nós vamos, para a gente fechar bem isso, e a gente fala um pouco mais. Bom, se der, nós falamos, mas vamos enveredar aí pelos PROCONs. Eu vou falar pouco, porque o Leonardo prometeu que ia fazer isso, mas aí se empolgou, mas foi bom que já gastou o nosso tempo, não tem muito o que dizer. Eu concordo plenamente que é preciso inverter essa equação e dar prioridade às ações civis públicas, e eu comentava aqui com o Hector, enquanto ele falava, que isso não acontece porque a gente vive um tempo da valorização dos números. Então, quantos processos você julgou? Ah, eu julguei 2.000, né? E o outro, coitado, que ele me dizia aqui, quando chega uma ação civil pública, eu paro todos os individuais e vou cuidar daquela ação civil pública. Mas esse só vai contar um. Né? Então, na hora das metas, meta 1, meta 2, meta 3, sei lá o quê, né, que o CNJ inventa para dar celeridade, né, para tentar alcançar a celeridade aí nos julgamentos, as ações coletivas acabam ficando prejudicadas. Isso realmente é um problema, mas longe de ser o único. Né? Quando a gente pensa na questão da prova na ação coletiva, olha a dificuldade, né, em razão dessa distância entre o autor e aqueles que realmente estão vivenciando os fatos, né, de produzir prova daquelas alegações. Já vivi essa situação no tribunal surreal, do relator, depois de elogiar ao Ministério Público, sempre que vocês estiverem aí para os estudantes, né, assistindo um julgamento, que o juiz começar elogiando, pode ter certeza que vocês vão perder, porque é o famoso enterro de luxo. Eles começam dizendo, essa ação maravilhosa, bem proposta, perdeu, não tenha dúvida disso. E a situação era relativa a trens urbanos aqui do Rio de Janeiro. O pessoal de fora não sabe, mas nós temos um serviço péssimo, né, prestado pelas concessionárias, em especial pela Supervia. Era uma ação do Ministério Público contra a Supervia. E o relator disse, na frente de todo mundo, que ele via todos os dias no Jornal Nacional as cenas, né, bom, no Jornal Nacional então todo mundo vê também, as cenas de trens transitando com portas abertas, maus tratos aos passageiros em todas as escalas, e atraso, etc., mas que aquilo não era prova suficiente, que nós precisávamos fazer uma perícia para demonstrar, então, que ele tinha conhecimento daquilo, mas o que não estava nos autos, então, não estava na realidade dele. Então, a gente desanima, né, diante dessas situações, mas não pode desanimar, não, a gente tem que continuar lutando. E essa questão que o Leonardo trouxe do artigo 16, não nos esqueçamos que a redação original não era essa, né? E que isso foi, esse monstrengo foi criado por uma medida provisória. Olha que engraçado, quem será que tem interesse, né, em restringir o alcance das ações civis públicas? Quem é o grande causador de lesões aos consumidores? É o Estado e suas concessionárias e por aí vai. Então, não podemos
perder de vista esse registro histórico, que eu acho que foi, em parte, corrigido pelo próprio STJ no julgamento do Luiz Felipe Salomão, que, em recurso repetitivo, que deu a interpretação correta de que as decisões produzem efeitos, né, extensão subjetiva, os efeitos da coisa julgada, onde quer que esses consumidores estejam. E voltando a falar do consumidor vencedor, é interessante observar que, se há na comunidade jurídica ainda alguma dúvida sobre isso, os consumidores não têm a menor dúvida, porque da extensão nacional dos efeitos. Que nesse projeto nós nos surpreendemos com muitas denúncias de descumprimento de decisões do Rio de Janeiro por consumidores de outros estados. Quer dizer, se os ministros ainda não sabem, os consumidores estão sabendo muito bem que eles são alcançados onde quer que eles estejam. Então, isso também dá um certo alento, né, nesse cenário. Posso? Pode. Bom, eu queria cumprimentar aqui o que Leonardo e Heloísa falaram e contando um fato que quando eu era juiz substituto eu estava numa vara de delitos de trânsito e isso é em razão do prestígio da decisão judicial. Depois de encerrada a instrução eu proferi sentença em audiência e condenei o réu a uma pena de 1 ano, substituí por restritiva de direitos, aquela parte técnica. E nisso o réu ficou muito assustado, né? Prisão, né? Pena de detenção, substituição de pena e etc. Então, quando eu terminei a audiência, o advogado falou assim na minha frente, né? Para que fosse ouvido, né? Falou, olha, falou para o réu, você não preocupa não, porque isso aqui não vale nada, é o que o tribunal vai decidir mais na frente que vai valer, né? Aí eu fiquei pensando, falei, mas que falta de respeito, né? Falta de respeito, né? Ele falou assim, isso aqui não vale nada, é o tribunal que vai decidir mesmo a sua situação. Bom, isso é uma brincadeira, mas na prática ocorre isso, com esse efeito suspensivo das decisões que nós temos, em que tem que ser referendado. E tem um outro dado no processo, o tal do reexame necessário ainda existente no Brasil, né? O juiz julga contra a fazenda pública, ele tem que recorrer da decisão dele. Né? Nós sabemos que em países com uma tradição democrática mais acentuada, a decisão de um juiz, mesmo de primeiro grau, né? Mesmo de primeiro grau, é o pronunciamento do Estado. Até que seja reformada essa decisão, ela está valendo, já é aquilo que o Estado manifestou no caso concreto. Né? Isso, infelizmente, não ocorre no Brasil. Nós concentramos todas as nossas análises e as nossas expectativas no Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mais, são ritos de passagem para as teses discutidas. Na primeira instância, nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais, são ritos de passagem para que o STJ decida definitivamente a matéria. E como ontem a professora Cláudia Lima Marques também falou aqui na abertura deste evento, o caro Flávio Trajano também já mencionou aqui, nós tivemos avanços na defesa do consumidor até uns 10 anos da vigência do Código, quando nós tínhamos no STJ ministros como o ministro Rui Rosado, o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira e outros, né? A ministra Fátima Nancy, que ainda está lá, e hoje nós temos também o ministro Paulo de Tarso Severino, que entende profundamente de direito do consumidor, mas infelizmente nós temos retrocessos que estão aí a indicar a súmula 381, aquela súmula da telefonia fixa que manda o consumidor pagar uma assinatura básica independentemente de utilizar o serviço. Salvo engano, isso é o único país no mundo que tem essa lógica, né, de pagar por um serviço que não está sendo utilizado. Isso foi decidido, sumulado pelo STJ. Então, a composição da segunda sessão do STJ, ela é vital para o direito privado brasileiro, e aí incluindo o direito do consumidor. E às vezes nós temos ministros que têm uma visão contrária à defesa do consumidor lá. E por essa razão que nós temos agora, nos últimos 10 anos, experimentado tantas perdas daquilo que nós já conseguimos. Então a luta hoje do direito do consumidor não é nem mais conseguir algo para frente, adquirir novos direitos. A nossa luta é para manter o que nós já conseguimos há 10 anos atrás. Então isso é um problema sério, que essa nova geração que está aqui,
nos ouvindo hoje, que estarão no mercado profissionalizados daqui a 2, 3, 4 anos, vão enfrentar. Tá? Isso nós temos que ter a consciência de como nós podemos encaminhar essas nossas teses dentro do cenário jurídico brasileiro. E quanto ao PROCON, eu só gostaria de fazer uma complementação aqui, até em homenagem aos integrantes dos PROCONs que aqui se encontram, na pessoa do Dr. Marco Aurélio da Silva, no sentido de que o projeto que está no Congresso Nacional de fortalecimento dos PROCONs prevê que o acordo feito lá no PROCON tenha validade judicial. Então, se o consumidor vai ao PROCON, tenta a conciliação, consegue essa conciliação e ali edita-se um documento que nós vamos chamar de título executivo. Então, é um título executivo produzido fora do Poder Judiciário? A lei está considerando assim. Isso seria de grande valia. E também aquela audiência de conciliação que foi feita lá no PROCON, valeria para suprimir um rito do processo judicial. Nós já entraríamos para a fase de instrução e julgamento do processo no rito da Lei 9.099. Então, essas são algumas perspectivas de melhora até no atendimento dos direitos do consumidor no que tange à participação dos PROCONs. E mais, os membros dos PROCONs que aqui estão, sempre comento isso, os PROCONs deveriam promover mais ações civis públicas. E também aproveitando esse momento que nós podemos expor para um público qualificado, com a devida vênia de entendimento